Sabe aquela ideia que parece coisa de filme, de que um estado de espírito pode literalmente matar uma pessoa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa investigação científica que foi atrás exatamente dessa pergunta. Será que a desesperança, aquela sensação de que não tem mais saída, pode ser uma sentença de morte? Para a gente começar a entender esse mistério, vamos voltar no tempo. Essa descrição aí é sobre o que chamavam de morte voodoo lá na Austrália. E é uma imagem muito forte, né? Não tem arma, não tem veneno. O que derruba a pessoa é a pura crença de que foi amaldiçoada. O corpo reage de um jeito tão extremo a um pensamento que ele simplesmente desliga. E é exatamente essa pergunta que começou a tirar o sono dos cientistas lá em meados do século XX. Eles queriam entender como é que uma crença, uma ideia na cabeça de alguém pode ter um efeito tão final, tão fatal no corpo. Era hora de tirar isso do campo do folclore e levar para o laboratório. Bom, vamos então para a primeira grande tentativa de explicação científica. Lá em 1942, um fisiologista muito respeitado, Walter Cannon, apareceu com uma teoria que, na época, fazia todo sentido. A lógica do Cannon era bem direta. Ele pensou o seguinte: a vítima da tal morte voodoo entrava num estado de choque tão profundo que o sistema de luta ou fuga dela ficava ligado no máximo, sem parar. É como se o corpo se preparasse para uma guerra que nunca chega e ele acaba se consumindo por dentro de tanto estresse. Para a gente entender a reviravolta que vem por aí, a gente precisa de uma ideia bem simples. Pensa no nosso corpo como se fosse um carro. Ele tem um acelerador e um freio. O sistema simpático é o acelerador. É ele que dispara quando a gente leva um susto, sabe? O coração vai a 1000, a gente fica pronto para correr. Já o sistema parasimpático, bom, esse é o freio. É o que acalma tudo depois, é o ufa, passou. A teoria do Cannon apostava todas as fichas no acelerador. Então, o resumo da ópera para ele era esse. A adrenalina ia fazer o coração bater cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, até que ele simplesmente travasse de tão contraído. Seria uma morte por excesso de velocidade, por assim dizer. E por um bom tempo, essa foi a melhor resposta que a ciência tinha. Só que a ciência é feita de reviravoltas, né? E a nossa vem de um lugar inesperado, o laboratório do Dr. Kurt Richter. E tudo começou com uma descoberta que foi puro acidente, mas que mudou completamente o rumo dessa história. Olha que coisa curiosa. A história toda começa com uma tarefa super rotineira: aparar os bigodes de uns ratos de laboratório. Só que o resultado foi bizarro. Alguns desses ratos, que eram ótimos nadadores, simplesmente afundaram e morreram em minutos. Ué, por quê? A gente esquece, mas os bigodes para um rato são como antenas, são essenciais para ele se localizar. Cortar os bigodes parecia ter feito algo muito mais profundo do que só um ajuste estético. Aí o Richter ficou com a pulga atrás da orelha, e ele resolveu subir o nível do desafio. Em vez de usar os ratos de laboratório, que já são mais tranquilos, ele pegou ratos selvagens, bichos bravos, recém-capturados, muito mais reativos. O que será que ia acontecer com eles? O resultado foi chocante. 100%. Todos, sem exceção, todos os 34 ratos selvagens morreram em questão de minutos. Um animal que tinha fôlego para nadar por dias simplesmente desistia. Não era um afogamento comum. Tinha alguma outra coisa acontecendo ali. O Richter então percebeu que o problema não era só o bigode, era o processo todo. Tenta imaginar a cena do ponto de vista do rato. Ele vê um lugar escuro, acha que é uma fuga, entra correndo e pronto, a saída some. Ele é pego, segurado com força, não consegue se mexer, não consegue morder, não consegue fugir. É a sensação de impotência total. E essa era a pergunta de $1 milhão. Se a teoria do Cannon estivesse certa, os corações desses ratos deveriam estar a 1000 por hora, quase explodindo. Para saber a verdade, o Richter precisava dar um jeito de olhar dentro do peito dos ratos bem na hora da morte. E o que ele encontrou, usando eletrocardiogramas para monitorar os corações, simplesmente virou a teoria do Cannon de ponta cabeça. É agora que a história fica realmente interessante. Olha só que incrível esse contraste. De um lado, o que todo mundo esperava, a teoria do acelerador, o sistema simpático a todo vapor, coração disparado. Mas do outro lado, a realidade, o que os dados do Richter mostraram. E era o exato oposto. Não era o acelerador, era o freio, o sistema parasimpático. Os corações dos ratos não estavam acelerando, eles estavam desacelerando bruscamente. O corpo não estava pisando fundo no acelerador, ele estava pisando com toda a força no freio, até o motor morrer. E esse fenômeno tem nome, chama morte vagal.
O nervo vago é o chefão do sistema parasimpático, o nosso freio interno. O que o Richard descobriu foi que em situações extremas, esse freio pode ser acionado com tanta força, mas tanta força, que ele simplesmente desliga o coração. E aqui vem o pulo do gato psicológico. A grande sacada do Richard foi entender que os ratos não estavam morrendo porque estavam tentando lutar. Eles estavam morrendo porque perceberam que não tinha mais o que fazer. Acabou. A imobilização, o confinamento, tudo aquilo criou um estado de desesperança absoluta. Eles literalmente entregaram os pontos. É uma sensação de paralisia, que talvez em menor escala a gente até reconhece em alguns momentos da nossa vida, quando um problema parece intransponível. Isso por si só já seria uma descoberta e tanto. Mas o Richter foi além. Ele se perguntou, se a desesperança é o veneno, será que a esperança pode ser o antídoto? E o que ele fez em seguida foi um dos experimentos mais geniais e bonitos da psicologia. A ideia foi simples, mas brilhante. Ele pegou um novo grupo de ratos selvagens, passou eles pelo mesmo processo estressante, só que com um detalhe que mudava tudo. No final, ele os soltava. Ele os segurava e libertava. Colocava na água e tirava. De novo e de novo. Basicamente, ele ensinou aos ratos que, por pior que a situação parecesse, ela não era o fim. Ele deu a eles esperança. E esse gráfico aqui mostra o resultado de um jeito que não deixa dúvida. Olha a barra da esquerda, os ratos sem esperança, morriam em minutos. Agora, olha a da direita, os ratos que foram condicionados com a esperança. A diferença é absurda. Eles nadaram por mais de 60 horas. O corpo deles era o mesmo, a fisiologia era a mesma. O que mudou foi a cabeça. A esperança se provou um fator de sobrevivência, literal. Ok, agora vamos fechar esse ciclo. Como é que essa história toda, que começou com uma maldição e passou por ratos de laboratório, se aplica à vida humana? As implicações são enormes. A conclusão do Richter foi que o mecanismo por trás da morte voodoo era provavelmente o mesmo dos ratos. A vítima da maldição não morre de pânico, ela morre de resignação. Ela acredita tão piamente que seu fim chegou que o seu corpo obedece, acionando o freio parasimpático até a parada total. E o mais assustador é que isso não é coisa de cultura distante. O Richter citou exemplos do nosso mundo. Cirurgiões que se recusavam a operar pacientes que entravam na sala de cirurgia convictos de que iriam morrer. Mortes súbitas de soldados jovens e saudáveis na guerra, talvez por um sentimento de impotência total. Ou até casos trágicos de pessoas que se ferem de leve, mas morrem porque têm certeza absoluta que o ferimento era fatal. Em todos os casos, a crença se torna uma profecia que o próprio corpo faz questão de cumprir. E a gente termina com essa reflexão. O trabalho do Richter não mostra só um mecanismo bizarro de morte. Ele revela o poder imenso que a nossa mente tem sobre o nosso corpo. Se acreditar que não há saída pode literalmente parar um coração, imagina o que a crença contrária pode fazer. Que tipo de poder existe na esperança, na resiliência, na convicção de que sim, existe uma saída? É algo para a gente pensar.